Boa noite, família Aprendizes, e aos que participam também no YouTube, no canal do nosso Aprendizes, né? Hoje, como a Lívia ganhou o nenê, tá como diz o outro, de resguardo, né? Então eu falei para ele, dá uma folga, filha, deixa eu conversar com o povo direito, com esse monte de gente, né? O que eu quero enfatizar hoje, gente, isso é a doutrina espírita no seu aspecto doutrina, mas no sentido da parte religiosa, ou seja, a parte do Evangelho de Jesus. E como a gente já tem uma experiência muito grande nisso, faz 36 anos que eu participo dos estudos e de trabalho, vamos enaltecer um ponto aí. Um dos livros que mais me atraiu, quando, em 1985, acho que é isso mesmo, quando meu filho morreu. Então ele sofreu a queda, levou um dia, morreu e tal. Então não houve aquele pânico na família, nem eu e nem minha mulher. Então, daquele momento em diante, eu fiquei meio assim, né? Querendo explicações, claro, né? E eu li o Nosso Lar, Caim do meu primo, no livro Nosso Lar, eu li ele e bebi todas aquelas palavras, aquelas letras, gente, a história em si. Então realmente eu fiquei cativante. Peguei todas as obras da doutrina, comecei do começo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. E logo após, Obras Póstumas, que é uma obra publicada que Allan Kardec é um laboratório que tinha, né, de pesquisa, e 20 anos depois que ele desencarnou. Então, o que eu quero enaltecer para vocês, gente, é a importância que o livro Nosso Lar representou em minha vida. E os outros livros todinhos que foram passados através do Emmanuel, sob o comando dele, pela caneta ou pelo lápis do Chico Xavier, né? Um trabalho gigantesco, no cujo vocês repararem bem o Nosso Lar, gente, ele é rico em todos os sentidos. Ele mostra todos os detalhes realmente que a gente precisa. E depois os outros livros, Mensageiros, dali para diante, até onde a Lívia está aí hoje fazendo a libertação, são sequências do Nosso Lar. Para ter uma ideia, quando ele começou, foi atendido naquele hospital por aquele enfermeiro lá, o companheiro dele, o Ulisses, né? E depois o Ulisses levou ele para a casa dele, com a mãe dele, a dona Laura. Gente, essa mulher lhe deu uma verdadeira sabedoria. Eu explicava para ele todos os pontos que tinha, muitos casos detalhados, e nas conversas, né? Foi passando para ele. Depois teve o Tobias, um outro mentor, quando ele trabalhou nas câmaras também. O Tobias tem aquele problema que ele tinha duas mulheres. Ele casou e convivia as duas lá com ele. Então são coisas que foi revelado no Nosso Lar, gente, que poucos têm noção do que é. E a vida continua realmente. Aí futuramente a gente vai ver também, quando a dona Laura estava para reencarnar, então eles receberam o marido dela que já estava na carne, com a idade de 5 anos, fizeram o Evangelho no Lar lá. E o garoto foi levado lá no plano espiritual para participar desse evangelho, como uma espécie de despedida da dona Laura, no plano espiritual, para vir para reencarnar na carne. E o garoto, ela se transformou no homem que era o marido dela na época, gente. Que coisa ali de fantástica. Quando é que nós vamos entender que em 1940 essa obra foi publicada? Então seria o quê? 43, 44, na década de 50. Então são detalhes que esse livro me marcou muito. E daí me abriu espaço para que eu busque informações. É onde eu estudei a doutrina, mas li bastante todos os tipos de livros da indústria, todos os romances, eu lia de tudo, gente. E trabalho na doutrina espírita desde quando, 85, comecei a trabalhar, na realidade foi a base nos 88, 89, que aí, inclusive, a Lívia nasceu nessa época na barriga da mãe dela, né? Então são coisas, gente, que a gente vai lembrando a vocês a importância do trabalho do André Luiz. É fantástico, mostra para nós a realidade do plano espiritual, com aqui nos Mensageiros da verdadeira explicação das pessoas que são preparados, os médiuns, para vir na carne para trabalhar, e a maioria falha. E os que conseguem alguma coisa, eles falam ainda que não fizeram nem um décimo, nem um centésimo do que tinha que se fazer. Porque a carne encobre todo o nosso passado, gente. Nós temos experiência nova, mas se existe um trabalho pela família, um trabalho de evangelização com a criança, já fica mais fácil entender e manusear. Para vocês terem uma ideia, se eu conseguir postar o vídeo que a Lívia fez se apresentando para o nosso grupo Aprendendo Evangelho, antes de começar a pandemia, né, quando começou a gravar o Evangelho pela internet, então vocês vão ver, gente, que coisa fantástica. E o exemplo que ela dá
de uma pessoa que nasceu no meio espírita. Mas não quero dizer só meio espírita, quero dizer que a gente não precisa ser espírita para viver. A gente tem que praticar aquilo que as religiões falam. Mas quem fala melhor do que, quem explica melhor do que a doutrina espírita? Principalmente as obras do Chico. A gente vai pegar o Emmanuel, esse mentor elevadíssimo do Emmanuel, ele em romance. Primeira coisa que ele faz, ele publica o romance dele há 2000 anos, contando a vida dele, a história dele, demonstrando quanto importante foi a Lívia, a mulher dele, nesse livro. É um livro fantástico em termos de romance. E depois vem mais uns 3 ou 4 livros que ele publicou. Depois ele fez todas as obras com o Francisco Canto Xavier, nas obras do André Luiz, e todas as obras, igual os 700 e poucos capítulos que a Lívia está fazendo no Evangelho de quinta-feira, também com a Polônia. Olha, gente, são 700 e poucos capítulos da fala dos apóstolos, principalmente as máximas de Jesus, e ele dá um apanhado, e a Polônia e a Lívia estão fazendo. Então, realmente, o que eu quero ressaltar para vocês, que esse livro, Libertação, que ela está fazendo agora, é fantástico para que a gente possa se defender dos ataques de espiritualidade, não, a espiritualidade negativa, desse mal que o mundo está atravessando, essa negatividade que o planeta está sendo dominado, alimentado também pelos nossos pensamentos, não muito felizes. Então nós não temos que tomar partido de ninguém, nós não temos que ficar torcendo de um lado do outro, perder para a pessoa errar, nós não temos que, quando vê uma coisa, comentar, não. Temos que abrir olhos para a alegria na vida, para a oportunidade que nós estamos tendo nessa época da transição planetária, que o negócio está bravo e não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã. Então esse grupo aqui faz as vibrações todos os dias de manhã, no nosso texto evangélico, texto matinal, tem a vibração que a gente fornece energia para o nosso símbolo. Então qualquer um onde tiver, se mentalizar esse símbolo aí e pedir, e quando dá uma tragédia, pedir mentalizar esse símbolo, forneça energia, que a espiritualidade são milhares e milhares de espíritos trabalhando para as nossas casas. Para vocês terem ideia, nós temos o nosso lar que foi apresentado como colônia, né? Pois nós temos a nossa chama-se Fraternidade do Alvorecer. São 5 casas que, somados a ela, dão um aprendizado violento. Mas 5 casas no sentido com a primeira, que ela é o central de tudo isso aí, que é o apóstolo Mateus. Depois vieram mais 5 casas que foram a nossa. Então, são detalhes que a gente no dia a dia vai aprender na riqueza que tem, e essas oportunidades que a Lívia está fazendo tão bem sobre as obras do André Luiz, é muito importante a gente ressaltar. Mesmo que você leia 2, 3 vezes, prestem atenção, a coisa é muito bonita mesmo. Então, se eu conseguir pôr o vídeo da Lívia, depoimento dela, porque tem muitos que não conhecem a Lívia no Aprendiz, e os que estão nos internautas também não conhecem, que estão acompanhando os estudos da Lívia, no caso das obras do André Luiz, né? Então, vão ser apresentados hoje, que eu vou colocar esse vídeo. Eles me chamam de atrevido, não sei o quê. Tudo sai do coração desse velho aqui, desse senhor aqui de 76 anos, que a gente está comandando nosso grupo espírita, e a Lívia não é nada, a Lívia é só vice-presidenta. Então quer dizer que ela tem uma responsabilidade grande, ela tem um potencial muito grande e ela está aproveitando muito bem. Estamos muito contentes com o trabalho dela. Então eu falei, Lívia, dá uma foto que hoje eu vou falar alguma coisa. E vocês sabem que eu falo eu não estudo o que eu vou falar, eu falo aquilo que está no meu coração, passo para vocês. Então agora a gente vai fazer uma vibração bem tranquila mesmo, tá, gente? Fechando nossos olhos suavemente, mentalizando esse nosso símbolo e dirigir para aquilo que nós temos de melhor em nossos corações.